Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alex. E pessoal, lembram que eu fiz um vídeo da operação da IA no dia 22, onde ela perdeu, né, os R$ 465 aqui com um contrato, basicamente rebaixando metade do meu capital inicial investido, que eu comecei com R$ 1.000. E isso é bem complicado, porque né, isso acontece, é do mercado de ações é isso mesmo, é ganho e perda. Só que né, nós não estamos acostumados com isso e nós sempre queremos ganhar. Mas, então, assim, na sexta-feira, que seria o próximo dia, então eu fiquei com, assim, eu confio na IA porque eu treinei ela para 4 anos, de 2021 até 2000, início de 2025, e ela mostrou bons resultados com esses dados que ela conhece, e de 2025 até 2026, são dados que ela não conhece, ela performou bem também, então, assim, eu confio na tomada de decisão dela, mas claro que eu tenho receio, porque nesse período teve um rebaixamento maior que isso daí. Então, claro que eu fiquei com muito receio ali do que poderia acontecer. E eu queria mostrar para vocês essa, essa operação que ela fez na sexta-feira. Lembrando que, felizmente, já tinha perdido os R$ 465 aqui. Então vamos ver como é que foi as operações no dia 23, que seria sexta-feira. Então, pessoal, recapitulando aqui, então aqui é o dia da operação da sexta-feira, então aqui eu tenho conta desse lado direito, a conta real, aqui com Ing Trader e o Yang Trader, né? O Ing trabalha na baixa do mercado e o Yang trabalha na alta do mercado. Mesma coisa, aqui eu tenho do lado esquerdo aqui, na conta teste, aqui eu vou com 100 contratos e aqui eu vou com um contrato, tá? Então, assim, lembrando que na sexta-feira, desculpa, na quinta-feira teve a perda ali, então assim, foi bem ruim. E aí ela já começa operando, e aí é como eu mostrei para vocês, ó, essa proporcionalidade. Aqui, ó, quem entrou no mercado foi o Young Trader, então ele espera que suba, né, que o mercado comece a subir a partir do ponto que ele entrou, né, e aí na conta real eu estou indo com um contrato, isso aqui é conta real mesmo, e na conta teste eu estou indo com 100. E aí já começou, e essa linha vermelha é o meu stop loss. Stop 9 aqui. Então já começou com esse valor aqui, ó. Então, de certa forma, aqui está dando 78 e aqui já está dando multiplicado, né, basicamente vezes 100 ali, 7.500. Então vamos lá. Então, ó, já começou, aqui já começou ruim. Pum. Ó, e aí é que eu comentei com vocês, qual a importância de trabalhar com candle fechado. Nesse caso aqui, ele não saiu da operação, por quê? Porque o fechamento aqui, ó, que ocorreu desse candle, ainda assim foi é, acima da linha vermelha. Então ele não vai sair do mercado ainda. Mas ó, já tá dando 9.000 aqui já. E aí vocês imaginam, né? Querendo ou não, já tinha perdido já naquele dia, no dia 22. E não está com uma cara muito boa. Mas mesmo assim ainda, né? Estamos no jogo, podemos dizer. E aí teve até parecia que ia ter uma reversão, não teve. Então o mercado é bem frenético. E aqui, ó, olha, perceba aqui, ó. 10.000, se for com 100 contrato, e aqui vai indo, né? Mas é assim, é uma entrada interessante, ó. Galera, assim, é uma entrada de certa forma interessante, porque o mercado subiu muito, desceu bastante no final do dia 22 e depois ela entrou com gap, já iniciou com gap de alta aqui, e aí assim, a maioria das bolsas brasileiras estavam, de certa forma, positiva. Então não foi uma entrada ruim, foi uma entrada até que interessante. Mas também podia ter ocorrido a reversão, que aí o Ying Trader podia operar, mas ele não chegou a operar. Então vamos ver. Então assim, é, um, é bem complicado. E aí é onde eu comento com vocês que a operação automatizada, a grande vantagem dela é que ela segue à risca ela segue à risca ali
a estratégia que ela vem trabalhando, né, que aqui deu certo. Então, nesse caso aqui, candle fechado, pum, saiu do mercado, beleza, saiu, né, chegou nessa linha vermelha, saiu do mercado, já tomou lá um cento e pouco de prejuízo, e ok. E aí é um ponto importante, porque assim, por mais que utilize operações automatizadas, visando assim, você consegue, com a operação automatizada, você consegue validar um certo período melhor ali de trader, não só manualmente você validar 3 meses, mas consigo validar por 5 anos essa estratégia. O emocional, ele é um dos pontos negativos ali que acaba que muitos traders acabam tomando muito prejuízo porque não conseguem controlar o emocional. E eu já operei 3 vezes manualmente bem no início para ver como que era, mas eu já tinha ideia de automatizar e é bem ruim assim essa sensação. Então assim é complicado você controlar o seu emocional. Então a operação automatizada, seja IA, seja qualquer outro tipo de robô operando, ele vai seguir à risca a estratégia que ele foi desenvolvido ali para seguir. Então é uma grande vantagem. Só que tem um problema, né? Já tinha perdido ontem e a primeira operação perdeu hoje. Então, assim, aí entra a parte do psicológico, da psicologia do trader, que é justamente assim, se você não está preparado para esses ganhos e perdas do mercado, pensando como um empreendimento, podemos dizer, um investimento, é mais difícil, porque assim, por mais que a estratégia seja automatizada, se você não tiver essa mentalidade de empreendedor, você poderia simplesmente não ter operado com a IA nesse dia, ou robô, e sim a operação automatizada, ou se não, viu que errou, perdeu, isso foi ali, né, quase próximo do almoço, poderia ter desligado o robô e beleza, e aí vida que seguia. E aí assumiu o prejuízo. Então, assim, ó, o mercado começou a descer, eu fiquei preocupado, porque aí nesse caso poderia ser uma reversão, e esse é um dos grandes problemas do mercado, porque tem muitos sinais falsos, né? Então, o Ying Trader poderia, dependendo da situação, entrar vendendo, e aí, assim, poderia tomar uma outra reversão muito louca. Mas, assim, o mercado correu, e aí, beleza, entrou comprando. Então, aí entrou comprando, nesse ponto interessante aqui, e aí tem esse stop, e aí o Young Trader entrou de novo, então ele espera que suba no mercado, né? E poderia, sim, de certa forma, tomar outra reversão e perder mais dinheiro. Então, assim, que nem eu comentei, assim, eu tenho a confiança na estratégia, mas é difícil, porque eu não sei, não tenho certeza absoluta, não sei. Então, assim, eu imaginaria, eu esperava que ela recuperasse o dinheiro ao longo do tempo, então, e é mais difícil, né? Então, assim, e ela poderia simplesmente perder mais dinheiro ainda, que isso aí, é o mercado. Infelizmente, não temos certeza de nada, como eu já comentei em alguns momentos. Mas agora entrou, fez uma entrada legal, então aí vocês percebam, ó, que tá dando aqui, ó, R$ 161 aqui, e aqui já tá dando 16 mil, então assim, tá começando a equilibrar, e aí foi bem interessante. Aí o mercado começou a subir de um jeito bem interessante. Eu, particularmente, assim, essa entrada que ela fez aqui, sabendo que já tinha perdido ontem, já tinha perdido hoje, quer dizer, né, no dia 20 na sexta-feira, que seria esse dia de operação, eu não sei se eu estaria confortável em entrar, mas assim, foi uma entrada muito boa, porque nesse negócio aqui de tá descendo candle, tá próximo de uma região aqui, ó, de suporte, e aí teve um candle ali de um candle positivo, né, que não foi um engolfo, né, não foi um engolfo, mas foi um padrão de reversão similar ali, então foi uma entrada interessante, mas eu não sei se eu faria, que é bem complicado. E o mercado é bem difícil mesmo. Mas é isso que é interessante aí, como eu comentei com vocês, ó, essa questão da proporcionalidade, e essa questão da proporcionalidade aqui, né, de eu estar com um contrato na conta real aqui, e ela refletir proporcionalmente na conta teste, tanto o valor como a questão da proporção, isso é uma coisa interessante, porque é o que eu espero no futuro. Eu quero, isso é o que eu imagino para minha independência financeira, e a minha pretensão é ir com mais
contratos, porque indo com mais contratos, né, o ganho e a perda, né, claro, eles também aumentam proporcionalmente, mas a ideia é que a estratégia seja lucrativa. E aí, assim, ó, uma coisa que eu já comentei, que assim, às vezes eu não acho tão interessante, é esse stop móvel aqui. Ainda esse stop móvel, ele tá meio estático ali, podemos dizer, e o mercado é complicado porque poderia ter muita reversão aqui absurda, uma reversão extremamente absurda aqui, de começar a descer de novo, e aí ele, não, de certa forma, como ele está aqui embaixo, pode ser que ele não ia proteger esse capital que já foi ganho, mas o mercado foi indo. E esse é o grande ponto também. Uma pessoa operando manualmente, dificilmente ela vai ter essa paciência e essa disponibilidade. Esse é o grande problema também. Como é que você, sei lá, vai gerar uma renda principal e ainda operar no mercado? Eu mesmo, dependendo da situação, se fosse uma operação manual, é bem difícil, porque aqui já aparece um padrão de. Eu estava descendo, agora aí que começa. Agora, olha aqui, ó, isso aqui é um golfo de alta gigantesco aqui, e isso foi bem interessante. Apesar do stop não mover ainda, de certa forma, agora o mercado começou a subir e subir de um jeito que é bem interessante. E aí, nesse caso aqui, ó, começou a subir, ó, já percebam, já estava dando R$ 314, aqui já estava dando 31.300. E aí, começou a subir, subir de um jeito absurdo. Aí, nesse ponto, ele já estava recuperando a perda do dia. Então, assim, foi um ganho assim, excepcional. Então, esse é o ponto também. Historicamente, é, nesses entre 4 anos de treino, né, e esses um ano ali rodando do ano passado, 2025, já teve situações onde a IA ganhou ali uns R$ 600, R$ 700 ali com um contrato. Então, isso também já aconteceu. Além dessa perda, já aconteceu aí, ó. O mercado é absurdo. Aí começou. Olha que interessante, ó. Vocês viram que. Depois vocês olham, voltam o vídeo um pouco, mas vocês viram que subiu, 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 subiu. E aí depois já deu essa reversão. Então, tipo, chegou a R$ 800 aqui, ó, por contrato. E aí, ó, aquela questão proporcional, chegou a 80 mil e depois chegou a voltar de novo, para 65 mil. Mas ó, percebam que ele já moveu o stop. Antes o stop estava mais aqui embaixo, ele já moveu o stop, então ele já deu uma protegida no capital. E ele saiu da operação já. Deixa eu voltar um pouquinho. Nossa, foi rápido aqui. Subiu, subiu, subiu. Ó, chegou a. Deixa eu ver se eu consigo parar aqui. Ó, chegou a 80 e poucos mil aqui, ó. Desculpa, 831 que daria 80 mil se fosse com sem contrato. Então, e ele já moveu o stop aqui, como eu comentei, né? E aí depois teve a reversão. E aí, por fim, acabou que ele saiu do mercado. Boa. Saiu do mercado pelo horário máximo ali. E aí que foi o perigoso. E ele saiu no momento exato. Então, pessoal, o que aconteceu? Felizmente, né, eu até não esperava, até tinha, eu tinha esperança ali, né, que ele conseguisse recuperar no decorrer do dia, né, do recorrer da semana que vem, ainda mais que a semana que vem vai ser um fechamento, então seria interessante fechar no positivo, mas felizmente ele, no próximo dia que ele perdeu esses R$ 465 aqui, ó, ele já conseguiu ganhar esses R$ 616 aqui, que que foi interessante. Com isso, já consegui recuperar o capital perdido no dia anterior e consegui ainda ficar positivo R$ 163. Se você não aguenta ver o vermelho, ficar no vermelho ali no mercado e entender as perdas, você não está preparado para o verde, você não está preparado ali para ficar positivo. O mercado financeiro é um jogo de soma zero. Então, assim, normalmente o dinheiro é transferido dos impacientes para os pacientes, tá?
Então, assim, nesse caso, um dos pontos principais, e é onde, assim, precisa ser trabalhado, porque vai ser difícil para mim também quando chegar no momento de eu usar mais contratos. Porque usando mais contratos, é o que eu mostrei para vocês, a proporção é a mesma. Só que o montante do dinheiro é diferente. Então, assim, tem que preparar de certa forma essa mentalidade de empreendedor e de investidor, porque justamente se você não tiver preparado, você não vai conseguir até ter essa independência financeira, porque isso aqui é um negócio como qualquer outro, como você abrir um negócio, um restaurante, uma loja, alguma coisa assim do tipo, e você ter os seus momentos de lucro e prejuízo, você tem que, né, gerenciar esse risco aí. E vocês, pessoal, tipo assim, ó, nessa situação, o que vocês fariam se vocês estivessem usando a IA ou um outro robô ali de operação automatizada? Vocês acabariam não usando, não ligando o robô nesse dia, a IA nesse dia, ou deixaria as coisas fluírem normalmente? E nesse dia, assim, você chegou a operar manualmente, e qual foi o seu resultado? Comente aqui embaixo. Pessoal, muito obrigado por mais um vídeo e espero que vocês continuem acompanhando, que vocês curtam e compartilham e se inscrevam no canal. Valeu, galera, e até a próxima.